aqui no ajuste da impressão, vocês vão colocar lá o X-Min, que já vai aparecer para vocês aqui automático, o Y-Min vai aparecer tudo automático, X+, X-Max, Y-Max, tudo automático, vocês não vão precisar mexer. Beleza. Extruder. O que vai acontecer aqui na barra Extruder que eu selecionei? Vocês estavam aqui na impressora, vocês foram para Extruder. Extruder nada mais é que é o meu bico. Então quando eu falo para vocês lá que o bico ele aquece a 200 graus, né? No caso do PLA, 220 graus. Então tem toda a especificação. Aqui na primeira parte vocês vão colocar o diâmetro do bico, que ele é padrão. Ele é 1,75 milímetros o diâmetro do meu bico. Beleza, clicando aqui, eu vou em próximo. A impressora ela já vai estar criada, já vai estar aqui. Então já está ainda aqui. Então beleza, ela vai estar aqui em standard. Para vocês, eles vão estar aparecendo aí uma página semelhante a essa. Então vai estar assim para vocês, dessa forma. Então o que vai acontecer aqui, ó? Aqui na primeira parte são os perfis. Então para poder fazer o fatiamento da minha peça, então vai estar aqui em 0,008, 0,12, 0,16, 0,2, 0,28 e 0,32. Isso daqui é a resolução que eu quero que minha peça fique. Se eu quero que minha peça fique com uma camada bem fininha, com acabamento praticamente perfeito, eu vou utilizar a minha resolução aí entre tipo 0,16, 0,12, 008 é uma peça que seria assim mega com um acabamento bem top aí, né? Então, mas como a gente não utiliza, não precisa estar fazendo isso, a gente vai estar utilizando aí colocar aqui o 0,2 mesmo, que é o padrão que a gente usa. No caso aqui, ó, o preenchimento é o preenchimento da peça que está aqui. Então a peça lá, ela é oca, então ela vai estar 0. Então vai estar só lá a peça, vamos supor que a gente vai imprimir um dado. Então o dado ele vai estar oco por dentro e aí o preenchimento dele é 0. Ah, eu quero que minha peça tenha um pouco de resistência. Então eu vou colocar aqui 20% de preenchimento. Beleza, colocou 20% de preenchimento. Tal, a peça ficou legal. 40%, quero uma peça mais robusta. 60%, eu quero uma peça aí que ela aguenta pancada. 80%, eu quero uma peça praticamente que não quebre. 100%, a minha peça ela é totalmente maciça, ela vira um bloco ali e não tem o que quebra. Posso tacar no chão, pisar, fazer alguma coisa, até fazer de bola para brincar que ela vai aguentar. Então, beleza. Então vamos lá, a gente coloca aqui o padrão também de 20% normalmente. Preenchimento gradual, né, que é isso aí que a gente falou. O suporte. Suporte, vocês por enquanto não vão selecionar nada. Eu vou estar explicando depois aí como é que funciona o suporte. E a aderência a gente vai estar fazendo através do spray Carina. Então, mas a aderência a gente vai estar selecionando aqui algumas coisas que normalmente para estar utilizando o PLA aí, a gente vai estar no caso aqui o PLA, a gente vai estar fazendo com aderência aí com uma mesa aquecida. Então, beleza. Saindo aqui, ó, essa parte, vocês entendendo aí certinho, vocês vão clicar aqui em personalizado. Então, clicando em personalizado, vamos lá. A gente caiu aí numa parte aí cheia de coisa aqui, cheia de número, palavras para poder decifrar, mas tudo bem. Então aí a gente tem aqui a altura da camada, que a gente já colocou 0,2, tá vendo? Já apareceu. Espessura da parede, isso aqui calcula automático, né? Que tá 1,2. Na verdade, para calcular a espessura da parede da peça, seria aí você colocar, por exemplo, quantas camadas vai ter na parede lá. Então a gente colocar aqui umas 3 camadas, caso crie 3 camadas de parede antes da impressão. Camada superior, camada inferior, então quantidade de camada, lembra que eu falei lá, fatia de queijo? Quantas camadas você quer que tenha por cima, quantas camadas por baixo. Então tá aqui superiores número 4 e inferiores número 4. Né, pessoal, vamos lá. Agora o preenchimento tá aqui, a gente colocou 20%. E aqui tem como selecionar como você quer que seja esse preenchimento. Você quer que ele vire linha, grade, que esse preenchimento seja triângulos, se preenchimento seja cúbico, várias opções aí para utilizar.
Normalmente a gente utiliza mais o cúbico, então vamos deixar cúbico aqui. Aí material, aí tá a sacada, pessoal, que eu passei lá. Vamos lá abrir o caderno aí e relembrar a aula que o professor passou. Ó, tem a temperatura de impressão. A temperatura de impressão aí a gente está utilizando o bico 200 graus, que é a temperatura de fusão do meu material. O que é a temperatura de fusão? É enquanto o meu material vai derreter. Então, colocando aqui 200 graus Celsius, então o plástico ele vai derreter até formar a peça camada por camada. Temperatura da mesa de impressão, 60 graus. Então essa temperatura aqui de 60 graus, pessoal, é a temperatura que minha mesa vai ficar para poder gerar aderência aqui na impressora 3D. Lembrando, pessoal, eu sei que vocês não têm a impressora 3D aí na casa de vocês, mas eu já estou explicando como se utiliza o software. Então é uma coisa como vocês vão estar programando caso vocês tenham uma impressora aí futuramente, certo? Então vamos lá. Aqui a velocidade da impressão, 50 milímetros por segundo. O que é esse 50 milímetros por segundo? Então ele anda 50 milímetros a cada segundo. A gente utiliza isso aí, mas eu sou um cara que gosto de rapidez, eu utilizo 100 milímetros por segundo. A peça é bem mais rápida e o acabamento não muda tanto. Aí aqui, percurso. Aí vocês estão lendo aqui, ó, salto Z ao retrair. Pô, salto Z ao retrair. O que é esse salto Z? Ele vai dar um pulinho ali, ó. Quando ele for fazer a impressão, ele vai fazer uma camada, vai levantar, fazer uma outra camada, levantar, fazer outra camada, levantar. Por quê? Para não, caso tiver duas paredes separadas, distante uma da outra, o bico não trombar com uma peça com a outra. Vamos supor que a gente vai imprimir duas peças ao mesmo tempo. Então, aqui na mesa. Então, ela vai sair daqui dessa uma peça, aqui uma outra peça. Então, o que vai acontecer aí? Ele vai fazer a peça, subir um pouco, aí você coloca lá, subir mais ou menos 1 milímetro, ir para outra peça, descer 1 milímetro, começar a imprimir, subir um pouquinho 1 milímetro, voltar para outra peça, descer, começar a imprimir e assim por diante. Aí aqui a gente tem refrigeração, né? Suporte, né? Tá aqui, percurso suporte, que eu vou explicar, não é um momento ainda de estar explicando isso. Na verdade eu estou passando um geral aqui, uma introdução, mas eu vou estar explicando passo a passo aí para vocês aí na próxima aula. Nessa aula eu vou estar passando para vocês a introdução aqui de como utilizar o Cura. Vamos estar instalando, personalizando o Cura para poder fazer o fatiamento e fazer alguma peça aí já fatiada para impressão 3D. Certo? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar uma peça aqui, modelo. Então, eu vou ver alguma peça aqui. Então, ó, eu tava imprimindo aí o protetor facial aí. Vamos lá, colocar aquele protetor facial que eu tô fazendo aí para os médicos. Então, tá aqui esse protetor facial. Como vocês podem ver aí, ficou até um pouco grande, mas beleza. Vou estar mudando algumas coisinhas aqui. Então, vamos lá. Vamos lá pegar o protetor facial 1, digamos aqui, beleza. Ó, pessoal, tá assim, né? Vamos lá para vocês entenderem melhor. Então, essa peça aqui, ó, essa peça aqui, o que eu vou fazer? Eu vou estar alterando ela aqui, ó, de posição, colocando ela na mesa para ela imprimir dessa maneira aqui, porque a face dela vai estar toda conectada na mesa. Olha só, então ela vai estar fazendo a impressão 3D dele. Beleza, pessoal? Eu vou estar vendo aí agora uma outra peça, porque essa peça aqui é o protetor facial e ela tem alguns detalhes aí. Eu vou estar pegando uma peça aí mais simples para vocês estar fazendo o primeiro fatiamento de vocês. E já volto aí, pessoal. Olha aí, pessoal, como é que tá formando a peça. Então, todos os planos, profundidade aqui, ó. Os eixos, então aqui o eixo X,
o eixo Y da mesa e o eixo Z também é do cabeçote. A outra peça também está fazendo a mesma peça. Utilizando o eixo X, Y e Z. Aqui, como voltando o vídeo, voltando ao vídeo anterior, então aqui é o cabeçote, onde ele faz o aquecimento do bico. E aí no aquecimento do bico aqui tem uma ventoinha para poder estar ventilando, para evitar entupimento de bico e também não evitar também superaquecimento. Aqui tem um motor, esse motor ele serve para trazer o material para a mesa. Então eu empurro o material numa temperatura de 200 graus. A mesa ela está em 60 graus Celsius já. Então ela está bem fixada, como vocês podem ver. Então os motores todos trabalhando simultaneamente. E é isso aí. A gente vai chegar no final dessas peças. Já tem algumas peças impressas. Tem uma peça impressa já, essa verde que é um modelo que está imprimindo. E depois de pronta, o que vai acontecer? Vai ter que fazer um acabamento posterior nela, pessoal. Então ela, depois de pronta aqui, ó, ela vai criando suportes. Não sei se dá pra ver. Aqui nesse ponto aqui, criou um suporte. Esse suporte ele tem que ser retirado depois no acabamento da peça. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Eu passei um pouquinho sobre impressão 3D, que é o dia a dia que eu faço, né, que eu trabalho com isso. E hoje eu estou numa missão aí agora de fazer alguns protetores para estar doando para alguns hospitais, né? Então essas máquinas estão trabalhando aí direto, sem parar. Trouxe elas para cá para poder trabalhar assim de uma forma direta. Então trabalho aí até de madrugada de vez em quando. E elas trabalham assim 24 horas sem parar. Acabou uma peça, a gente troca, coloca, reinicia a máquina de novo. Se precisar fazer um outro tipo de peça, a gente faz o fatiamento aí no fatiador. Realizando o fatiamento, joga para a máquina de novo e assim vai. Todas essas máquinas aí, elas trabalham em uma velocidade aí iguais uma a outra, então o tempo estimado praticamente é o mesmo de uma para outra, não tem variação. Aí a única coisa que tem variação, como vocês já sabem, é o tempo para outro tipo de impressora. Então no caso a impressora Core, né, ela tem um determinado tempo. A impressora Delta, ela tem outro tempo, e a impressora Graber e Prusa, que é essa, nesse caso esse modelo também é outro tempo de impressão. Varia porque o tempo de locomoção de cada eixo, né? Então a Core a gente tem o movimento lá, como eu passei para vocês também uma outra aula. A Core ela tem um movimento, o cabeçote que movimenta o X, Y e Z, e a mesa ela fica praticamente fixa. Tem um outro modelo Core também que a mesa sobe, no caso só os eixos trabalham, no caso X e Y, e a mesa faz a função do eixo Z. No caso, a Prusa, ela faz o movimento da mesa, ela faz o eixo Y, e o cabeçote, ela é responsável por fazer o eixo X e o Z, que é a profundidade. E o sistema Delta, né, como vocês também já viram em alguns vídeos em sala de aula, é o movimento dos braços que trabalham assim uniformemente, fazendo a peça. Então não tem eixo nenhum, ele trabalha ali de uma forma simultânea. Então todos os braços, como se fossem tentáculos, trabalham ao mesmo tempo ali no eixo. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês gostem e até a próxima aula.